E o título da mensagem desta noite, do que nós vamos abordar nessa noite, é relativismo. Eu gostaria de saudar de forma muito especial aos nossos amigos que nos acompanham pela internet. Que Deus te abençoe de forma muito grande. Que você cresça juntamente conosco nesse momento de adoração, nesse momento de louvor ao nosso Deus e de aprendizado da palavra. Muito bem, nós vivemos numa sociedade muito especial, uma sociedade muito específica. E como em todas as sociedades e em todas as épocas, servir a Cristo e dizer que o seu coração está entregue a Ele sempre foi algo muito radical. Servir a Cristo sempre foi radical. Dependendo dos locais, dos lugares, das épocas, isso pode ser um pouco mais ou um pouco menos evidente, mas servir a Cristo sempre foi algo extremamente radical. Se nós tomarmos, por exemplo, a igreja primitiva, a igreja cristã, logo no seu início, lá no primeiro século, eles enfrentavam vários adversários no que diz respeito à sua vida de serviço a Cristo Jesus e à sua afirmação do senhorio de Cristo na sua existência. Eles viviam no Império Romano, que era extremamente politeísta, que tinham vários deuses, que aonde eles iam, seja no trabalho, seja em casa, seja em locais privados ou locais públicos, haviam templos, estátuas construídas em adoração a um dos deuses romanos. E os discípulos tinham que se desenvolver e se desdobrar nesse ambiente, num ambiente onde todos os momentos eles eram chamados a adorar um deus romano, porque era exatamente esse o costume da sociedade em que eles viviam. Por isso era extremamente radical dizer que eles serviam a Cristo Jesus e que eles criam em apenas um Deus, que eles eram monoteístas. Hoje, no lado ocidental, pelo menos do mundo de modo mais geral, mas isso tem se espalhado para outros lugares, servir a Jesus não deixa de ser algo extremamente radical. Agora a batalha não é contra Zeus, não é Jesus versus Zeus. A batalha que o cristão enfrenta é contra outras coisas. É outras questões que estão um pouco mais camufladas e que de modo geral poucos de nós conseguimos perceber. De forma bem específica, a batalha que o cristão hoje enfrenta no mundo é uma batalha contra a cosmovisão. Cosmovisão é a visão de mundo, é a forma em que a sociedade e por extensão cada indivíduo observa e vê o mundo. Como que nós vemos a sociedade, vemos as coisas, vemos a moralidade, vemos as outras pessoas? Qual é a nossa cosmovisão? Mas antes de falar da nossa cosmovisão, nós precisamos definir melhor o que é essa visão de mundo. Será se eu tenho esse negócio aí, essa cosmovisão? E eu busquei aí um exemplo assim, bem atual, que é o Instagram. O Instagram ele dá uma possibilidade, e outras plataformas também desenvolveram isso, de você colocar filtros nas suas fotos. Os filtros são assim: você tira uma foto, a foto ela tem as cores específicas dela, e então você coloca um filtro sobre a foto, e aí então essa foto ela ganha uma coloração totalmente nova. Você pode colocar filtros de diversas formas. Um mais conhecido é o preto e branco, é um filtro, mas há outros filtros que você também pode colocar numa foto. A cosmovisão é, guardada as devidas proporções, por extensão, o filtro de uma imagem de Instagram. É a forma pela qual nós vemos as coisas. A foto até pode ser toda colorida, com o pôr do sol, laranja, amarelo, mas quando nós colocamos um filtro em preto e branco, agora a foto ela é vista em preto e branco. E é assim que acontecem as coisas. Todos nós temos o nosso filtro, isso é fato. Todos nós enxergamos o mundo através de alguma coloração, isso é muito óbvio. E isso pode ser calculado em todas as estruturas. Eu poderia dizer que as mulheres veem o mundo de uma forma diferente dos homens. Isso é bem possível de ser percebido. Poderia dizer que as crianças veem o mundo de uma forma muito diferente dos adultos, e você talvez não questionasse. E que eu e você, cada um de nós, pelas experiências e vivências que nós tivemos na vida, vemos um mundo de uma forma completamente diferente. Acontece que, querendo ou não, todos nós temos um filtro que engloba de modo geral toda a sociedade que vivemos hoje no mundo. E esse filtro, ele busca responder algumas perguntas.
Se eu pudesse enumerar as perguntas que esse filtro responde no mundo em que vivemos, talvez seriam essas 3 primeiras. Esses 3 primeiros tópicos. Primeiro é, como que tudo começou? São as perguntas mais humanas que existem. De onde é que nós viemos? A cosmovisão tenta responder essas coisas. O que é que deu errado? Qual que é a fonte do sofrimento e do mal? Por que a gente enfrenta tanta coisa ruim hoje em dia? E a terceira pergunta que qualquer ser humano no mundo hoje pergunta é: o que fazer a respeito com isso? Como que a gente conserta esse erro tão drástico que a gente percebe no mundo que nós vivemos? Você sabe, se você tem algum contato com a Bíblia ou com o cristianismo, você já deve ter ouvido ou visto que a resposta da cosmovisão cristã é a criação, a queda e a redenção. Essa é a resposta da cosmovisão a essas 3 perguntas. Mas quando nós tratamos da questão da cosmovisão e das implicações que nós temos e como nós respondemos a essas coisas, nós precisamos entender a sociedade que vivemos e as respostas que a sociedade tem dado a essas perguntas tão elementares. Hoje, na maior parte do mundo, de forma muito especial o Ocidente, a visão e a lente, o filtro que o mundo tem usado para enxergar essas respostas e as coisas é o que nós chamamos de pós-modernidade. Pós-modernidade. Muitos sociólogos e filósofos têm discutido sobre a pós-modernidade. Muitos livros têm sido escritos sobre a pós-modernidade. Muitas aulas têm sido dadas nas universidades. Muitas discussões têm sido feitas em todos os lugares. De forma muito especial, o grupo de jovens dessa igreja discute isso, a pós-modernidade, em seu programa de missão, por exemplo. Porque qualquer um que em algum momento planeje ser missionário no mundo em que nós vivemos, em algum momento tem que se deparar com a pós-modernidade, porque é exatamente essa forma em que o mundo enxerga as coisas, a pós-modernidade. Bem, que esse é o óculos que o mundo enxerga as coisas, nós já sabemos. Agora, o que é pós-modernidade? A resposta mais simples para essa pergunta, o que é pós-modernidade, é qual? Pós-modernidade é o que vem após a modernidade. E conquanto que essa pareça ser uma resposta muito simplória e até um pouco sem graça, ela diz tudo sobre a definição da pós-modernidade. Então, para nós definirmos a pós-modernidade, nós precisamos, antes de mais nada, definir modernidade. O que é modernidade? E, historicamente falando, modernidade é o que surge, a cosmovisão que surge no mundo após o iluminismo. É a forma de pensar o mundo a partir do século XVIII, como consequência do renascentismo, que começou lá no século XIV com o fim da Idade Média. Vou explicar melhor. A pré-modernidade, ou seja, tudo que vem antes da modernidade, e aí há várias outras linhas, tudo que vem antes da modernidade, ela tem uma visão muito diferente do mundo. Ela centralizava-se muito no metafísico, na coisa que era o sobrenatural, de forma especial na religião. E pelo menos do lado ocidental do mundo, o cristianismo ganhou muita força. E o cristianismo cresceu a ponto de, em algum momento, se confundir com a política, com o governo. E então, pelo menos do lado ocidental do mundo, a visão do mundo era através da ótica do sobrenatural, da metafísica, da presença de Deus, da ação de algo divino e fora da nossa realidade na história. E a modernidade, vindo com o iluminismo, é exatamente a quebra disso. É a ideia de que não mais o sobrenatural deve ser usado como lente para enxergar o mundo, mas sim a razão humana. É o predomínio da razão, é a capacidade de enxergar o mundo através do intelecto, do pensamento humano, é a supervalorização do pensamento. E então é bem nesse contexto que surge o que nós conhecemos hoje como a ciência moderna, né? O pensamento lógico e o método científico toma conta de todas as áreas da existência humana. E então surge a esperança de que a razão, o racionalismo humano, a razão humana e a capacidade intelectual do ser humano seria o que resolveria todas as dificuldades do mundo. Seria então a resolução. E lembra lá daquelas 3 perguntas que eu falei? De onde viemos, por que o mundo está estragado e para onde nós iremos? O iluminismo e a modernidade trouxe respostas para isso. De onde viemos? De um processo evolutivo.
Por que tudo está o que está? É porque nem todos nós alcançamos o conhecimento científico necessário. E para onde nós iremos? Se continuarmos a crescer no desenvolvimento educacional, científico e tudo mais, nós chegaremos numa sociedade em paz. É para lá que nós iremos. Acontece que essa razão que seria a esperança da modernidade, em algum momento começou a ser questionada pelos filósofos. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, de um conhecido filósofo, Immanuel Kant, que dará a ideia de que nós não podemos conhecer de fato a verdade. A verdade nunca poderá ser conhecida. O homem pode apenas supor as coisas e isso é completamente contrário de fato saber as coisas. Porque o ser humano, o ser humano, no final das coisas, ele apenas supõe. Ele nunca sabe de fato. E com a filosofia de Immanuel Kant começou a desconstrução da modernidade. E um dos que segue sua linha, Hegel, ele chega a dizer que o homem, em vez de decidir entre o que ele percebe e o que ele sabe, ele poderia então chegar ao momento de ficar com as duas coisas. Ou seja, a verdade não precisava estar com um ou com o outro. A verdade poderia ser relativa. Depende de cada um. A verdade está nos olhos do que cada um vê, do que cada um enxerga. E sabe, a modernidade ela já tinha começado a ser questionada, mas as duas guerras mundiais foram cruciais para demonstrar que a razão humana não poderia governar todas as coisas. Como pode seres humanos racionais, seres humanos que pensam, chegarem ao ponto de praticar duas grandes guerras mundiais e matarem pessoas e pessoas por várias razões que não vêm de uma razão muito lógica assim? E então começou o movimento que nós hoje conhecemos como relativismo da razão. E esta é a principal marca da pós-modernidade. Nós saímos daquele mundo da razão, onde todas as coisas têm uma explicação lógica, uma explicação racional, muito bem conhecida, e entramos no mundo onde é tudo muito relativo. A gente ficou muito chateado com essa ideia de que tudo tem uma explicação muito lógica, racional. E hoje nós temos a noção de que as verdades mesmo, porque não é mais verdade, está nos olhos de cada um. Cada um enxerga como quer. Nem a religião e nem a ciência detêm mais a verdade absoluta. Nada é uma verdade absoluta e objetiva. O que importa não é a realidade, o que importa é a forma que nós enxergamos a realidade. E essa forma é diferente para cada pessoa. Não há fatos, há apenas interpretações. E tudo depende de um ponto de vista. Tem até uma frase, né? Cada cabeça, uma sentença. Cada cabeça, uma sentença. Cada cabeça escolhe o que quer pensar, o que quer pensar. Eu gostaria de dar um exemplo, então, sobre o relativismo, que é o tema dessa noite, que é o principal braço da pós-modernidade, o principal viés da pós-modernidade. É através dele que todas as coisas da pós-modernidade são entendidas. O relativismo. Eu queria dar um exemplo. Imagine que você resolvesse ir almoçar com alguns amigos teus, 3 amigos teus, e vocês 4 resolvem ir a um shopping para almoçar, e chegando na praça de alimentação, cada um vai para um lugar diferente buscar o que comer. E aí, então vocês se encontram novamente numa mesma mesa. E aí cada um trouxe uma comidinha diferente, né? Um comprou um sanduíche, o outro buscou uma salada, o outro pegou um sushi e o outro pegou macarronada. E vocês então se reúnem na mesa e começam a comer juntos. Se eu fizesse a pergunta que a modernidade fazia, melhor dizendo, a pergunta seria o seguinte: qual é o almoço certo? Qual que é o correto? E então, se você pensasse pelo viés da razão, da lógica, da ciência, o almoço correto seria o mais saudável, não é? Seria o melhor. Ou quem sabe, algum poderia dizer, não, o almoço certo não é o mais saudável, é o mais barato, é o que cabe no meu bolso, é o almoço certo. E então a modernidade tentaria, através de vários pensamentos lógicos, várias racionalizações do assunto, tentaria encontrar o almoço certo. Então estabeleceria um método para decidir qual era o almoço certo.
Ou o método é a saúde, ou o método é o dinheiro, ou o método é o gosto pessoal. E então ela decidiria um método, e então no final das contas a modernidade te entregaria, olha, o almoço certo é esse aqui. É esse aqui. Contudo, com a pós-modernidade e o relativismo, a resposta é muito fácil, muito direta. Não tem almoço certo. O almoço, o prato é meu, o dinheiro é meu, eu compro o que eu quiser. O almoço certo é o almoço que eu quiser comer. Cada um come o que quer. A praça de alimentação é a maior demonstração da pós-modernidade. Cada um escolhe comer o que quiser. Não tem negócio certo. Agora, imagine só que em algum momento, algum dos que está na mesa não gosta de jeito nenhum de peixe. E ele até fica enjoado só em sentir o cheiro de peixe. E vocês perceberam que alguém que está na mesa, sentado ali, está comendo alguma coisa que tem peixe, né? Então, esse que não gosta de peixe, que não suporta peixe, ele teria duas opções. A primeira opção é ir para outra mesa, e poderia até receber o carinhoso apelido de antissocial. E a segunda opção é ele ficar na mesa, tolerar o cheiro, enquanto os outros toleram também o cheiro do seu molho de macarrão, porque, né, afinal de contas, pode ser que alguém não goste tanto assim de macarronada, principalmente do molho. E o nome que nós damos para esse tipo de tolerância à diversidade é pluralismo. Esse é o nome que nós damos para a tolerância da diversidade, pluralismo. Muito bem, pluralismo, todos nós sabemos, ele tem seus lados positivos, não tem? Claro que tem. O próprio relativismo tem alguns lados muito positivos. O primeiro ponto muito positivo é que qualquer pessoa de qualquer raça, de qualquer posição social, de qualquer religião, de qualquer opção sexual, qualquer pessoa que tenha gostos musicais diferentes, podem desfrutar de uma refeição no shopping. Muito mais do que isso, podem até desfrutar de uma refeição no shopping perto de outras pessoas. Esse é um ponto muito positivo, né? Agora, imagine se nós levássemos a lógica do relativismo ou do pluralismo. É claro que o pluralismo tem que guardar as devidas proporções, mas se nós levássemos essa lógica a um extremo grande, muito grande. Imagine que nós falássemos assim, colocássemos uma placa na mesa, dizendo assim, ó, todos podem comer o que quiserem nesse local, todos os pratos são aceitos, você escolhe o que você quer comer e come. E alguém levasse realmente isso ao pé da letra e se sentasse para comer um delicioso e suculento bife de carne humana. Ué, ele levou a ideia, a ideologia ao pé da letra. Mas você pode dizer, pastor, imagina que comer esse tipo de coisa. Não, isso é completamente contra qualquer compreensão humana. Isso é imoral. E aí então criaram, para não dizer que vem de algo superior, essa moralidade que todos nós sentimos, nós criamos o termo politicamente correto, que também é extremamente relativo, mas é um relativo um pouco maior, é relativo à cultura. Dependendo da cultura, o politicamente correto muda muito. E eu me lembro, essa semana, enquanto pensava no tema de hoje, eu me lembrei de um livro que há um tempo atrás eu li sobre obesidade. Era um livro médico, o médico escreveu numa linguagem bem acessível a um público mais leigo, tratando de questões que tem que ver com perda de peso e tudo mais. E eu me lembro que esse livro, que é um tanto quanto antigo, ele dizia a todo momento, quando o médico interagia com seus pacientes, e ele contava isso, ele falava assim, olha, você está muito gordo. Você tem que ir e emagrecer, que você está muito gordo. E a todo momento ele fala gordo, e ele usa muito esse termo. E eu me lembro que na época eu comecei a ficar um pouco incomodado, o livro é bem mais antigo do que eu comecei a ficar um pouco incomodado com essa terminologia. E hoje, com essa compreensão, eu parei para pensar exatamente isso. Em seu contexto cultural, social do seu tempo, falar que alguém estava gordo não tinha nada demais, era exatamente o termo usado para ilustrar a situação. Mas hoje, se um médico quiser ser politicamente correto, ele tem que olhar e falar assim, você está com um grau de obesidade nível 1, nível 2, você está um tanto quanto acima do seu peso ideal, porque é politicamente correto chamar alguém de gordo. E aqui eu não estou falando para ninguém fazer isso. Nós devemos, até certo grau, respeitar o politicamente correto
da nossa cultura e da nossa sociedade. Contudo, isso ilustra de forma muito, muito pontual o que nós chamamos de relativismo. O politicamente correto é o relativismo de alguma cultura, de um todo cultural, que pode mudar com o passar do tempo. Dentro desse contexto, surge ainda um novo termo, que surgiu no ano passado, e foi a palavra do ano votada pelo dicionário de Oxford. É a palavra, o termo pós-verdade. Ele surge principalmente no contexto da política, mas de forma muito triste tem chegado em todas as áreas da vida humana. A verdade, ela está tão relativizada a verdade, que hoje já não importa mais se é verdade ou não. O que importa é se mexe comigo e apoia o que eu penso. E na semana passada eu falei um pouco de superficialismo, e eu toquei em algumas características da pós-verdade. Aquele povo que fica postando ou compartilhando coisa na internet que não é verdade, que eu nem corri atrás para saber se é verdade, mas eu posto porque é um tipo de notícia que mexe com o meu coração, é o que eu gosto. E como eu disse, eu gostaria de repetir de forma assim, bem carinhosa, queridos, no meu WhatsApp, por exemplo, os que eu mais recebo não são de adolescentes ou jovens propagando notícias falsas. Infelizmente, são de pessoas muito mais adultas que eu. Nós precisamos ir um pouco mais a fundo, descobrir as coisas que estão acontecendo, para não entrarmos no mundo de pós-verdades, aonde quando o político entra num cargo eleitoral, ninguém mais se preocupa com a ficha dele, se ele já foi ou não foi alguma coisa, mas se o discurso dele é bom na frente da televisão, se quando ele fala, mexe com o meu coração, mesmo que não seja verdade, eu defendo ele até a morte. Ele é o meu político. E eu não me preocupo mais se é verdade ou se não é. O nome disso é pós-verdade. Você deve estar pensando, nossa, que coisa chata, que coisa tensa, isso não tem que ver comigo, eu não vivo esse tipo de coisa, eu não, sabe? Você pode estar pensando nesse tipo de coisa. Mas vive sim. Todos nós vivemos. Em maior grau ou em menor grau. Todos nós somos contagiados por essa mentalidade. Porque essa cosmovisão, ela está impregnada em todos nós, em nosso meio. Ninguém que está aqui hoje pode falar que não tem uma cosmovisão pós-moderna. Todos nós temos. Pode até ser que você viveu numa era moderna. Pode até ser. Mas isso não quer dizer que hoje você não esteja vivendo nessa sociedade que vivemos agora. Que você não tem acesso a todo momento, a todo segundo, às mídias sociais, às tecnologias, à cibercultura, que está aí em todos os lugares. Neste momento você está vendo uma característica da pós-modernidade, um telão de LED. Algo que só a pós-modernidade, só no nosso contexto surgiu. Até aí, a gente até conversa. Porque o relativismo, ele trouxe algumas bênçãos, sim. Antes, alguém falava que era verdade, ele não podia ser questionado. Antes, a situação ela estava um pouco ao outro extremo. Só que o que me preocupa de forma assim, muito pessoal é que a gente está indo agora no outro extremo, do outro lado do pêndulo. A gente não consegue viver uma vida equilibrada. E a gente está relativizando tudo. Nós temos formado reinos da verdade particular. Isso acontece na moralidade, na ética, na sociedade, na convivência na sociedade no dia a dia, e tem tomado conta da religião. Quantos de nós já não ouvimos a máxima da relativização religiosa, que é: todos os caminhos levam a Deus, cada um pode ter o seu, cada um pode crer no que quer, todas elas são verdades, no final das contas tudo leva a Deus. Essa é uma máxima em nosso meio. Deus, ele se tornou apenas mais uma opinião pessoal. Ele não é mais um ser pessoal que tem uma intenção, que tem uma opinião. Não é mais um ser que governa, que tem seus princípios, seus parâmetros. Deus se tornou apenas mais uma questão de opinião pessoal. E todo mundo tem a sua opinião sobre Deus. Eu costumo pensar que Deus se tornou um desenho feito a lápis.
onde a cada momento, de acordo com o meu gosto pessoal, eu posso pegar a borracha, apagar as partes de Deus que eu não gosto muito e fazer um novo desenho. O nome disso é relativização da fé, da religião. A gente constrói os nossos próprios castelos com Deus. E normalmente eles são desenhados de acordo com a cultura na qual nós somos expostos. Um Deus extremamente relativo, um Deus extremamente fraco, um Deus extremamente superficial, um Deus egoísta e narcisista, porque nós desenhamos Deus da forma que nós queremos. Contudo, quando nós vamos à Bíblia, a palavra de Deus, nós encontramos Deus chamando a atenção a algumas coisas. Eu gostaria que você me acompanhasse nesse verso das Escrituras, Romanos, no capítulo 12 e no verso 2. Você me acompanhasse lendo Romanos, capítulo 12, no verso 2. Esse verso, ele é muito importante quando nós tratamos das questões que envolvem a cultura presente, em qualquer era, em qualquer momento da história humana. Romanos, capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, que escreveu esse texto, ele usa o termo século, que é o termo em grego aion, que significa, nesse texto de forma muito específica, um momento, uma era que engloba toda a sociedade. E Paulo usa exatamente o termo correto, porque se ele falasse, não vos conformeis com este império, aí você poderia falar que esse texto está falando lá do Império Romano. Se ele falasse assim, não vos conformeis com esta cidade, com este ambiente, se ele desse uma característica geográfica, você poderia dizer assim, não, Paulo está falando lá para o povinho dele, na época dele e tudo mais. Mas Paulo usa exatamente um termo bem geral. Não vos conformeis com este tempo, com esta cultura. E isso pode ser aplicado em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer momento. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não fique muito conformado. Que isso seja transformado. Perceba, isso não quer dizer que você vai armar guerra contra a cultura. Nós não fazemos isso exatamente porque nós vivemos numa cultura. E todas as vezes, preste muita atenção, todas as vezes que o cristianismo tentou armar guerra contra a cultura, ele entrou numa outra anomalia muito estranha. Quando o sujeito fala assim, não quero mais viver na nossa cultura, então ele vai lá para uma caverna, sabe? Ele vai lá para o meio do mato, se afasta de todos. Ele não cumpre o propósito de Deus para a vida dele, que é pregar o evangelho ao mundo. Só é possível cumprir o propósito que Deus nos deu, estando no meio da cultura na qual nós vivemos. Só que a gente não vive conformado. A gente não vive entregue à cultura. Nós usamos o evangelho para julgar a cultura, a moral da cultura, e então as coisas que são boas na cultura nós aderimos, mas as coisas que não são de acordo com o evangelho, nós não nos conformamos. Mas nós nos renovamos a nossa mente. E nesse texto, Paulo não elucida muito bem o que seria a renovação da mente, mas eu gostaria que você me acompanhasse em outro texto de Paulo, que fala sobre a transformação e a renovação da mente. Esse texto de Filipenses, capítulo 4, verso 8, quando Paulo fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Este é o padrão da Bíblia para avaliarmos qualquer área da nossa cultura. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, que coisa que tem boa fama e tem virtudes. É isso que deve ocupar tempo na nossa mente. Esse é o parâmetro da Bíblia para interagirmos com a cultura na qual nós vivemos. E você percebeu bem qual é a primeira ideia que Paulo diz ali? Tudo que é verdadeiro. Isso quer dizer que na mentalidade da Bíblia,
há coisas que são verdadeiras. Na mentalidade da Bíblia não dá para dizer assim, olha, tudo é relativo, não há uma verdade absoluta, não há uma verdade plena, uma verdade objetiva, tudo é muito relativo. E desde criança eu ouço um argumento muito, no final dos contos ele é muito bom para essa ideia, é que é o seguinte, se tudo é relativo, essa ideia que você falou, essa afirmação sua, ela é relativa também? Porque se tudo é relativo, até a sua afirmação de que tudo é relativo é relativa. Então só confirma a ideia que alguma verdade existe. Nem que seja uma verdade absoluta, que seja a ideia de que tudo é relativo. É mais ou menos assim. Se eu começasse a perguntar para você, escuta, você gostaria de comer uma macarronada? Não. Você gostaria de tomar um sorvete? Não. Gostaria de comer uma salada? Não. Você só responde não? Sim. Ué, se você só responde não, por que você respondeu sim? É uma frase incoerente em si mesmo quando você diz que tudo é relativo. Isso é uma verdade absoluta. Isso é uma frase incoerente em si mesmo. E para a Bíblia isso fica muito evidente. Porque na palavra de Deus nós encontramos verdades muito plenas, muito completas. Verdades inclusive que respondem de forma muito plena as 3 perguntas primeiras que nós fizemos. Eu gostaria de agora, para encerrar, pensar nessas 3 grandes verdades que a Bíblia nos apresenta e que respondem às questões que a nossa cosmovisão tanto almeja. A primeira grande verdade que a Bíblia nos apresenta é que, de fato, existe um Deus que é Criador. Na verdade, essa é a primeira verdade que a Bíblia apresenta. A Bíblia abre toda a sua história dizendo assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia nem demora muito tempo discutindo se Deus existe ou não existe. A Bíblia simplesmente assume. Ela simplesmente diz assim, olha, Deus é criador de todas as coisas. Quando nós analisamos o texto bíblico, a verdade da criação começa a cada página da Bíblia a ganhar precedentes cada vez maiores. A plena compreensão do mundo só será plena, de fato, de acordo com a palavra de Deus, caso nós analisemos e vejamos o mundo através do filtro da verdade de que Deus criou todas as coisas. Quando nós olhamos a natureza, quando nós olhamos as pessoas, quando nós olhamos as relações, quando nós vemos os padrões morais, de onde que vêm essas coisas? E eu me recordo que há algum tempo, vendo um debate, um rabino falando sobre a existência de Deus e a moralidade, alguém da plateia pede para então fazer uma pergunta, e ele começa a sua pergunta, e parafraseando ele diz assim, eu gostaria que vocês respondessem, por que vocês têm tanto medo da ideia do relativismo absoluto? Por que vocês têm tanto medo? Vocês ficam usando Deus para falar que a moralidade, que o moral tem que vir de alguém. Por que vocês não creem num relativismo absoluto? Que no final das contas as verdades elas são formadas dentro da cultura. E então a pessoa levantou, o rabino levantou, olhou bem nos olhos dele e falou assim, você vai trancar a sua casa hoje à noite? Ora, se tudo é tão relativo, e a moralidade e as normas, elas vêm de uma denominação comum, por que você tem medo de deixar sua casa aberta então? Acredite então no relativo. Acredite nas pessoas que você não conhece, acredite nas pessoas que você não vê. Deixa sua casa aberta. Agora, quem tem tanto medo é quem prega o relativismo. Por que não vive uma vida então anárquica, como a ideologia leva a pensar? Mas na Bíblia, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. E que o fato de Deus existir promove a condição de entender o nível de moralidade básico para a existência humana. Eu me lembro, por exemplo, do verso que João usa para falar de Cristo Jesus, que no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que existe veio de um único Criador, que é o nosso Senhor e Deus.
É por isso que o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os céus proclamam que Deus é o Criador de todas as coisas. Na cosmovisão cristã, essa é a resposta para a primeira pergunta: de onde viemos? Nós viemos da mão de um Criador. Mas você lembra que tinham outras perguntas? Que tinha a pergunta, por exemplo, o que deu errado? Por que existe o mal e o sofrimento? E a Bíblia também apresenta. E ela apresenta, eu gostaria de colocar aqui um princípio e explicar esse princípio. A Bíblia fala assim: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. É uma frase de Cristo, quando ele fala, pede a Deus que santifique os seus discípulos na verdade. E ele diz que a palavra é a verdade. Muito bem, o que seria a palavra verdadeira? Se nós analisássemos a Bíblia de uma forma muito geral, nós perceberíamos algumas coisas logo de cara. Quando nós abrimos os primeiros 2 capítulos da Bíblia, os 2 primeiros capítulos da Bíblia, nós percebemos um mundo sem pecado, um mundo sem problemas, sem sofrimentos e sem maldades. É um mundo recém-criado por Deus, um mundo pleno, um mundo bonito, um mundo bem desenvolvido. Quando nós chegamos no 3º capítulo da Bíblia, nós descobrimos ali a entrada do pecado no mundo, vinda das decisões pessoais que as suas criaturas tiveram, e então o pecado entrou e alastrou-se por todo mundo. Quando nós chegamos no final da Bíblia, nós vemos os últimos 2 capítulos da Bíblia, Apocalipse capítulo 21 e 22, um mundo completamente restaurado e sem pecado algum. Sem pecado algum. Quando nós vamos ao antepenúltimo capítulo da Bíblia, ou seja, o 3º capítulo antes da Bíblia acabar, nós vemos ali Deus aniquilando e destruindo o pecado para sempre. Assim sendo, é correto dizer que toda a Bíblia está baseada e está descrevendo coisas que tem que ver desde a entrada do pecado até o final do pecado. A Bíblia trata do começo ao fim a forma que Deus tem para se livrar do mal e do pecado. A palavra verdadeira trata exatamente desse assunto, desde o começo até o final. Há apenas 4 capítulos da Bíblia que a Bíblia fala de um mundo sem pecado. Todo o resto é Deus, através das histórias, das profecias, das cronologias, dizendo como Deus iria aniquilar o pecado para sempre. É por isso que nós precisamos desesperadamente da palavra de Deus num mundo que perdeu todos os princípios morais e que relativizou tudo. Nós precisamos desesperadamente da palavra de Deus porque o nosso mundo está caído, está em queda, está no pecado. E eu sei que o que eu estou falando aqui é politicamente incorreto. Eu sei que dizer que a Bíblia é o parâmetro correto para o mundo seguir em frente, é onde é apresentada a palavra verdadeira, é onde é apresentada o parâmetro correto, a moral correta, no mundo que nós vivemos é completamente politicamente incorreto. Dizer que um livro antigo serve para nós, para nos guiar no presente. Mas é a minha forte crença. A minha forte crença é porque eu vejo na Bíblia pessoas que entram em contato com esse livro sendo completamente transformadas, abandonando um mundo e uma vida completa de pecado e de tragédia, de imoralidade, e se tornando pessoas altamente morais, altamente sinceras, servidoras, abençoadas e verdadeiras. Eu vejo quando pessoas entram em contato com esse livro. É por isso que eu grito fortemente ao mundo que o que o mundo hoje precisa é da palavra. E muito me entristeço quando cristãos que deveriam estar muito bem alicerçados na palavra são superficiais na palavra. Aqueles que deveriam estar sendo luzes da palavra para o mundo não sabem nada da palavra. É claro que o mundo irá de mal a pior. Aqueles que deveriam ser os portadores de uma verdade absoluta, correta, de alto nível moral, nem a conhecem muito bem. Então, eu me recordo fortemente do texto de Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, quando ele diz que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente preparado para toda boa obra. Veja se não é isso que o mundo precisa. O mundo sem parâmetros e sem moralidade, é isso que ele necessita ardentemente. Alguém que possa corrigir, que possa ensinar, que possa julgar, que possa instruir no que é correto. É isso que o mundo precisa. E por fim, e a última verdade bíblica que eu gostaria de tratar nessa manhã e que responde à última pergunta: onde está o nosso futuro? Onde está a nossa esperança? É a verdade de um Cristo Redentor. Eu me recordo de Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Essa é a grande verdade. Nós podemos encontrar esperança para o futuro única e exclusivamente em Cristo Jesus. Ele é o caminho pleno. E quando nós vamos a um texto de Paulo, talvez um dos textos mais fortes de Paulo, mais radicais na cultura em que nós vivemos, quando Paulo fala assim em 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 ao 25: pois, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos o Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus, e é um absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Paulo diz assim que a cruz, que o Cristo crucificado, ele era um escândalo. Ele é um escândalo para os judeus. Por que Cristo é um escândalo para os judeus? É porque os judeus eles não poderiam conceber a possibilidade do Messias estar morto numa cruz. Em Deuteronômio tem um verso que diz que maldito é o homem pendurado no madeiro. Paulo diz que é porque Cristo foi maldição em nosso lugar que nós podemos então receber a bênção da salvação. Os judeus não poderiam conceber a possibilidade do Messias estar pendurado no madeiro. Mas também os gregos achavam uma loucura. Os gregos que viviam por sua sabedoria, que viviam por seus conceitos, eles não conseguiam conceber a possibilidade de um Deus que vive numa outra realidade. Lembra lá do dualismo platônico? Um Deus atemporal, imaterial, um Deus impassível, que vive numa outra realidade, entrar na realidade humana. E não só entrar na realidade humana, morrer numa realidade humana. Isso não faz sentido. Isso é uma loucura. Isso é uma doideira. Tanto que Paulo, quando vai pregar aos gregos, eles estavam até entendendo bem quando Paulo falou da criação, quando Paulo falou da palavra. Mas na hora que Paulo entrou na crucificação, eles falaram assim: sobre esse assunto não nos fale agora, deixa para outro dia, deixa para outro momento. Porque nós não conseguimos conceber a possibilidade de uma divindade que mora lá longe, habitar aqui no meio dos homens. E é essa loucura que o mundo fala. Esse Deus aí, ele não é racional, ele habita em outro ambiente e tal. Como que você pode viver que você vive por um Deus presente, por um Deus que habita contigo, que luta as batalhas contigo? Como que você pode dizer esse tipo de coisa? Isso é loucura. E ai de nós se nos desesperarmos e começarmos a fugir do nosso chamado, do nosso propósito de pregar esse Deus presente. Ai de nós se fugirmos de pregar a loucura da cruz. A cruz é uma loucura, mas ela é o poder de Deus para a salvação. Paulo diz que aqueles que foram chamados, sejam judeus, sejam gregos, sejam brasileiros, sejam americanos, sejam o que for, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens, da mesma forma que as loucuras de Deus não podem ser concebidas e entendidas por uma sociedade completamente relativa. Ai de nós, se em algum momento, com medo da sociedade em que vivemos, nós baixarmos os nossos estandartes das verdades bíblicas e nos escondermos. Ai de nós. Porque nós temos uma mensagem da qual o mundo está carente, da qual o mundo está extremamente carente. E nós somos chamados a mostrar para o mundo que nós viemos sim das mãos de um Deus de amor. Que nós temos padrões sim, centralizados numa palavra verdadeira. E que nós temos uma esperança sim,
o Cristo que foi crucificado e que ressuscitou. Não há relativos no reino de Deus no que diz respeito à salvação. Essa é a verdade absoluta do reino de Deus. Esta é a verdade mais plena. E eu me arrisco a dizer que essa é a única verdade que pode, de fato, preencher um coração vazio e torturado pelo pecado. Eu quero te convidar a orar a Deus nessa noite. A clamar a Ele que essas verdades sejam diariamente restauradas e construídas em nosso coração. E que num mundo de tantas incertezas, num mundo de tantos relativos, nós tenhamos uma certeza, uma verdade muito plena em nosso viver, que é a verdade encontrada na palavra de Deus, de um Deus que se faz homem, morre no lugar do homem, ressuscita e promete restauração plena no final da história. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento, para que nós possamos orar ao nosso Deus, clamando pela sua ação na nossa vida. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, pelas verdades tão lindas, plenas e maravilhosas que nós encontramos na tua palavra. Nós entendemos nessa noite o tão alto chamado que nós tivemos ao reconhecermos a Cristo Jesus, de anunciar ao mundo uma verdade imutável, uma verdade plena, satisfatória e que de fato pode trazer conforto aos corações tão doídos por um mundo relativo. Que o Senhor nos use, Pai, que diariamente nós vivamos essas verdades, que diariamente nos prostremos aos pés da cruz e de forma arrependida recebamos mais graça para então enviar ao mundo. Nós iremos começar mais uma semana, Senhor, que para nós é incerta, da qual nós não conhecemos, mas nós conhecemos e confiamos num Deus que é todo-poderoso, que pode olhar para o futuro com olhos conhecedores, e nós queremos então neste momento colocar a nossa semana em tuas mãos, confiados na tua promessa e na tua direção. É possível, Senhor, que nessa noite há muitas pessoas que têm enfrentado lutas, pessoas que já estão vivendo em momentos de incerteza, que não sabem como lidar nas mais diferentes circunstâncias da vida. Pessoas que talvez estejam enfrentando problemas na família, cujos casamentos já estejam destruídos, ou o relacionamento com os filhos esteja despedaçado. Talvez alguém tenha enfrentado problemas na sua vida de trabalho, seu relacionamento com o chefe ou com outras pessoas, colegas de trabalho está diluído, ou com grandes problemas financeiros. Talvez também, Senhor, hajam pessoas que estejam enfrentando lutas de saúde, Pai. E nessa noite eu me senti chamado por Ti a orar por essas pessoas também, para que essas pessoas recebam, Pai, a Tua bênção,